Ciência no rádio. Fenômenos no ar. MEC-AM em parceria com o Observatório Nacional. Muito bem, hoje o assunto é o seguinte, vamos tratar dos modelos matemáticos aplicados à geofísica. Que bom, que oportunidade bacana. Rodrigo Bijani Santos é físico e doutor em geofísica pelo Observatório Nacional, conversa com a gente. Professor Rodrigo, muito obrigado pela gentileza e bom dia. Bom dia, Marco Aurélio. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Um bom dia também aos nossos ouvintes, né? Obrigado pela oportunidade de participar do quadro, viu? Até para sermos bastante didáticos, vamos explicar o que é utilizar modelos matemáticos aplicados à geofísica. Então, Marco Aurélio, eu tenho uma analogia bem interessante que eu gostaria de propor para que nós pudéssemos fazer com que o nosso ouvinte entenda a importância de modelagem no âmbito científico, né? Que é o seguinte, lá quando nós temos lá no colégio, lá bem no começo das nossas vidas, a gente é desafiado a brincar com massinhas de modelagem, né? Ou seja, esse é um fenômeno muito interessante que desafia a criança no ponto de vista da sua criatividade, da sua inventividade e é totalmente baseada em observações. O que eu quero dizer com isso? As crianças brincam com a massinha de modelar, vou desenhar uma árvore, vou modelar um cachorrinho, enfim, tem as figuras que as crianças estão familiarizadas, né, observam no seu cotidiano, e isso é interessante porque a gente pode fazer um análogo total para os modelos matemáticos aplicados à geofísica. Como assim? É o seguinte, a gente faz observações, né, essas observações são grandezas físicas que carregam importantes informações acerca da distribuição dessas propriedades no interior da Terra, e a partir disso a gente brinca, né, desenvolve uma criatividade matemática nesse aspecto, né, aí que está a particularidade da modelagem matemática. Você precisa da matemática para representar essas propriedades e poder calculá-las, por exemplo, no futuro, ou predizer algumas características que são importantes para que você possa descrever determinados comportamentos do interior da Terra e no aspecto global, a própria Terra como um todo. Então quer dizer que esses cálculos, ou seja, não seria um exagero meu dizer então que os modelos matemáticos seriam assim a massa de modelagem do geofísico, né? Que ele vai ali trabalhando aquilo, calculando, como se estivesse modelando, né? Criando uma maquete do que acontece no planeta, né? Na Terra. Perfeito. Essa é a analogia perfeita, é uma maquete. E aí o que é interessante é justamente essa maquete só é possível devido a observações, ou seja, a gente precisa da engenharia desenvolvendo equipamentos que vão medir, por exemplo, o campo de gravidade da Terra, o campo magnético da Terra. Então essas informações, elas são cruciais para que a gente possa ter uma ideia de como criar a nossa massinha de modelagem, entendeu? Professor, vamos falar um pouquinho sobre outros modelos, outras aplicações da matemática no trabalho da geofísica, que é essa, digamos assim, essa transversalidade, essa interseção entre a matemática e a geofísica, trazendo para o chão das pessoas. Eu diria que, comparando com o futebol, elas estão sempre tocando a bola, né? Sim. Então, hoje a gente pode discutir um modelo muito importante, ou talvez um modelo global, né? A gente chama global porque ele permite conhecer propriedades magnéticas da Terra em todo o globo, em qualquer ponto do globo. Ele é um modelo chamado modelo geomagnético de referência, ou em inglês, que foi desenvolvido pelo grupo da International Association of Geomagnetic and Aeronomy, que é um grupo que desenvolve especificamente esse modelo que é chamado IGRF. Esse modelo, o que ele faz? Ele faz uma descrição do campo geomagnético principal, tá certo? E com isso a gente pode estudar propriedades do interior da Terra, como, por exemplo, núcleo e camadas mais superficiais. E aí esse modelo, ele é baseado, como eu disse anteriormente, numa compilação de um conjunto muito grande de dados magnéticos, obtidos em estações magnéticas. O que seriam essas estações? Seriam pontos fixos no globo, né? Onde é conhecida a posição dessas estações. Inclusive, o Brasil contribui com 2 estações para esse modelo global. Um deles fica no Observatório Magnético de Vassouras, aqui no interior fluminense. O outro é a estação de Itatuoca, lá no Pará. Uhum. Então, esses 2 modelos fazem medidas contínuas do campo magnético da Terra naquele lugar, naquele
específico ponto. E com isso, esse modelo global, ele compila esses dados com dados de outras regiões do globo e atualmente com a ajuda também dos dados de satélite, ou seja, a tecnologia permitindo que a gente possa emitir satélites para orbitar ao redor da Terra, e isso é crucial porque você tem medidas muito mais detalhadas e completas de todo o globo, porque o satélite ele envolve todo o planeta Terra e vai fazendo essas medidas em tempo contínuo. Então, realmente são preciosas as medidas de satélite, e por isso a gente consegue esse modelo matemático IGRS, que nos permite, por exemplo, Marco Aurélio, calcularmos o campo magnético em qualquer ponto da Terra. Não interessa o quão difícil seja chegar àquele ponto. Isso era impensável, por exemplo, não precisa ir muito longe, nos anos 70, né? Essa precisão de cálculo, na década de 70 não havia sim o cálculo do campo magnético, mas com esse nível de precisão era impensável naquela época, né? Não, então, justamente, os satélites eles vieram para complementar, ou seja, os modelos ficaram extremamente mais sofisticados, mais completos, mais detalhados, e aí, com isso a gente consegue predizer mesmo o campo geomagnético. E é importante saber o campo geomagnético da Terra, porque tem uma tempestade, um evento solar que pode interferir nas telecomunicações do planeta Terra. Então, é importante ter esse mapa bem apurado do comportamento do campo magnético ao longo do tempo. Você pode, inclusive, calcular no futuro. Você gostaria de saber, daqui a 5 anos, como vai se comportar o campo magnético no Rio de Janeiro, por exemplo. É possível fazer isso usando esse modelo IGRS. Então ele é poderosíssimo e tudo começa, como você disse, na massinha de modelagem. Você observa fenômenos e tenta representá-los de maneira mais simplificada, mas que ainda assim tem um compromisso com a realidade. Fica muito mais fácil para o aluno entender, para o pesquisador entender também o que está acontecendo. Agora, professor Rodrigo, um dos temas fascinantes nessa área, na minha opinião, é a questão das ondas sísmicas, né? As ondas, o terremoto, para quem não sabe, ele vem, para quem já viveu uma situação, eu vivi uma situação de sismo muito levezinho em Quito, no Equador, não tive a experiência de viver um terremoto de 6, 7 graus na escala Richter, isso eu nunca vivi. Eu passei por uma situação de um terremoto de muito pequeno porte, mas é curioso, porque a sensação é essa mesma, é como se fossem ondas, é como se a gente tivesse, o chão tivesse virado um navio num alto mar turbulento, aquela coisa, vai, volta e tal, e existem ritmos diferentes dessas ondas, velocidades diferentes, e o que é fascinante, eu gostaria que o senhor explicasse para o nosso ouvinte como isso é possível, é que se possa calcular essas velocidades de onda e a partir até da informação, de repente, de um terremoto, de como está sendo esse terremoto no Peru, por exemplo, a gente consiga calcular que pequenos reflexos ele pode ter em ondas sísmicas de menor porte, é claro, né? Aqui no Brasil, não é isso? Sim, isso é muito interessante, Marco Aurélio, que volta mais uma vez num tema mais importante para qualquer cientista que trabalha com modelagem, que são os dados. O que acontece? A gente tem espalhado pelo globo uma série de estações, a gente chama de estações justamente, lá tem um equipamento chamado um sismograma, um sismômetro, e esse sismômetro ele mede exatamente isso que você falou, as perturbações da Terra, ou seja, da superfície da Terra em diversas direções. E com essas observações, com essas medidas, é possível criar um modelo, novamente. Esse modelo é um modelo simplificado, porque as camadas interiores da Terra são extremamente complexas de serem descritas, mas com o advento das ondas sísmicas, a gente consegue... O que é, no caso, o sismo? O sismo é justamente uma movimentação, né, das partículas que compõem o solo. E essa movimentação a gente mede e utiliza leis físicas amparadas matematicamente, né, e aí a gente consegue ter uma ideia da distribuição das camadas em subsuperfície. Então, quer dizer, a gente tem uma ideia do que tem embaixo da Terra sem precisar pegar uma pá e fazer um buraco e olhar isso, entendeu? Então, realmente, é muito importante o trabalho em parceria com a tecnologia de aquisição de dados, entendeu? Professor, fascinante sem dúvida esses temas, muito obrigado pela gentileza, que a gente possa voltar a conversar sobre modelos matemáticos aplicados à geofísica em outras oportunidades, tá bom, professor? Eu agradeço muito o convite, Marco Aurélio, um bom dia para todos os ouvintes e para vocês também. A nós é que agradecemos essa parceria, professor, uma parceria que nasceu em outubro de 2015 e veio para ficar nas quartas-feiras pela manhã, a parceria do Observatório Nacional com o programa Todas as Vozes. Um grande abraço.
Um abraço. Nós falamos ao vivo com ele, sempre empolgado para cima, sempre animado com essa missão, né, de educar e de pesquisar, com Rodrigo Bijani Santos, físico e doutor em geofísica pelo Observatório Nacional, aqui na parceria oficial entre a Rádio MEC Educativa, Programa Todas as Vozes e Observatório Nacional. Ciência no rádio. Fenômenos no ar.